Bom dia, pretas e pretas. Vamos para mais uma análise de frases de Malcolm X que não estarão no webinário. Quem ainda não se inscreveu pode se inscrever, que a gente começa segunda-feira pelo Zoom, a partir das 8h30 da noite. E a frase de hoje é: as únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. E aí eu queria dar um exemplo para mostrar para vocês o que eu quero dizer com essa frase de Malcolm X, o entendimento, um dos entendimentos que eu tenho sobre essa frase. Quando eu era adolescente, fiquei jovem, eu tinha muitos embates com minha mãe. A gente tem uma natureza muito parecida, né? Eu sagitariana e ela aquariana, a gente meio que parecia. Então a gente se chocava muito e eu sempre fui muito independente. E ela adorava quando os filhos dependiam dela. Então os meninos sempre dependeram muito dela, até para ir num dentista. Eu não, eu fui a filha que sempre me virei sozinha, aprendi para médico sozinha, tudo foi muito eu sozinha. Então, ela tinha meio que ciúme de painho, achava que eu não amava ela da mesma forma como eu amava painho, e a gente sempre tinha muitas brigas. E eu me lembro que uma vez ela fez uma divisão, assim, conversando, divisão dos bens dela, e não me incluiu, né? Colocou casa tal para tal filho, casa tal para tal filho, e foi falando. Eu lembro que o namorado dela disse assim: Ih, Manuela, a única filha é mulher. Aí ela ficou calada, e eu disse pra ela: O meu eu vou construir, o meu eu vou ter. E aí ela disse assim: Quem mais diz que não quer é quem mais quer. Só que eu provei o contrário para ela. Não porque eu queria provar o contrário, mas porque eu sempre fui muito autônoma. Então eu segui o caminho que eu acreditava que era o ideal, estudei, fiz faculdade, passei em 2 concursos, comecei a construir minha casa, uma casa enorme sozinha, que quando eu era adolescente eu fazia a planta da minha casa. Porque o meu pai era mestre de obra e ele entendia mais de obra do que muitos engenheiros por aí. E eu ficava vendo as coisas que ele fazia, eu sempre amei construção e eu comecei a fazer a planta de minha casa. Fiz a planta e fiz uma maquete da minha casa. E Painho dizia, né? Sonhe, minha filha, que quem não sonha não tem nada. E ela dizia, não sei pra que isso, uma casa grande dessa. E aí eu meio que sempre fui com o Painho, sempre fui muito sonhadora e tal. Mas quando ela viu que eu corri atrás, que eu fiz faculdade sem depender dela, que depois eu fiz 2 concursos e passei nos dois, e que eu me fiz a minha casa sozinha, ela começou a ter um respeito por mim, uma admiração que não tinha antes. Ela começou a me ver como ela, como uma mulher que saiu de Feira de Santana e que aprendeu a costurar e que se desenvolveu sozinha e que não precisou da ajuda nem dos pais, porque minha avó se acabava vendendo pastel para sustentar 9 filhos e meu avô não se importava em dar nada. Então, meu avô era um homem grosso, ele achava que ninguém precisava estudar. Ele tinha lá suas razões, que hoje eu repensei muitas coisas. Então, mas ela mudou a visão que ela tinha sobre mim. Ela começou a me respeitar de uma forma e a gente se tornou amiga, né? A ponto de quando ela estava próxima a morrer, foi para minha casa que ela foi, ficou mais de mês na minha casa. E a gente tinha esse negócio, apesar de ainda ter uma natureza, as duas, bem difícil, mas a gente a gente se aproximou muito mais. O que eu quero dizer com isso? É que nós jamais iremos ser respeitados por outros povos enquanto nós não mudarmos a visão desses povos em relação a gente. Porque todos os povos olham para o africano, e eu estou falando africano porque nós somos africanos, nós nascemos aqui porque nossos ancestrais foram sequestrados. Então o que acontece é que essas pessoas olham para nós como dependente deles. E o que Ibrahim Traoré está fazendo em Burkina Faso é uma coisa assim extraordinária, porque o Ocidente está percebendo que o africano ele pode ser independente. E eles estão tentando cortar isso de todas as formas, tentando matar o cara, porque eles não querem que nós sejamos independentes. E todo povo que é respeitado é independente. Se você depender, repare numa situação
de mendicância, numa situação de necessidade, ninguém respeita quem tem necessidade. Ninguém respeita quem pede ajuda. Ninguém respeita quem implora. Então essa postura que nós temos de sofreu racismo, porque o branco tem que olhar pra mim, porque eu também sou um ser humano, sabe? Fica implorando que as pessoas lhe vejam, que as pessoas lhe amem, que as pessoas validem aquilo que você é. Ninguém vai lhe respeitar. Nunca, sabe? Porque a gente não se dá o respeito. Porque a gente não impõe respeito. E para ter respeito precisa ter poder. Para que o Ocidente não tire onda com Traoré, como tirou, por exemplo, o Trump tirou com o da Ucrânia, esqueci o nome dele, Zelensky. Trump humilhou Zelensky, apesar dele ser branco, mas porque ele dependia da ajuda dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Então, Trump jamais vai fazer com Traoré, por exemplo, o que fez com Zelensky, porque Traoré não precisa dele. Traoré pagou a dívida de Burkina Faso. Então, quando você faz isso, os outros têm a inclinação a lhe respeitar. Por que o racismo, por que o preconceito não atinge outros povos e atinge o nosso? Por que a gente chora, sofre? A gente não, porque eu não faço isso. Quando alguém chama a gente de macaco, de neguinha, de qualquer coisa que acha que vai nos atingir. Por que muita gente sofre, chora? Porque a pessoa me chamou de macaco, porque a pessoa me seguiu na loja, porque a pessoa fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque depende do olhar do outro, depende da validação do outro, depende do branco para tudo, para conseguir emprego, para vestir, para comer. Você vai morrer de fazer piada com português, dizer que português é burro. Você nunca vai atingir ele porque ele não depende de você. Você vai morrer de fazer piada com o tamanho do pênis do japonês, do chinês. E isso nunca vai atingir eles porque eles têm poder, eles são independentes. Eles não dependem de nós, da nossa opinião. Então, a dependência está relacionada também à autoestima. A gente só reclama do racismo porque a gente depende do racista. No dia que a gente parar de depender deles, a gente para com esse negócio de ficar chorando. Racismo se trata com deboche ou com porrada. É assim que eles aprendem a nos respeitar. A gente precisa mostrar para eles que não depende deles, que não tá nem aí, que eles achem isso ou aquilo de nós. E a gente tem que mostrar para eles que a gente tem poder. De todas as formas. Poder de autoestima, de eu não tô nem aí para o que você tá dizendo, porque eu sei quem eu sou. Poder de dar também, quando necessário, porque se uma pessoa pega no meu braço, me chamando de macaca preta, como aquela mulher fez com Olivia Santana anos atrás, eu quebrava o braço dela. Então, esse negócio de você permitir a violência, sabe? Você nunca vai permitir que o outro lhe veja de outra forma. Ele vai sempre lhe ver como uma pessoa que tem que ser vitimizada, que tem que ser maltratada, humilhada, violentada, porque você deixa, porque você permite. Então, pessoa preta, olhe para Malcolm. Olhe para Malcolm X e diga que a partir de hoje você vai mudar a forma como os outros lhe veem. Não admita que o racista lhe violente. Acorde.